Prepare-se para uma história que vai aquecer cada pedacinho do seu coração e despertar todos os seus sentidos. Hoje, em Florianópolis, um incidente inesperado transformou a vida de dois estranhos. Daniel, um eletricista habilidoso de 33 anos, e Sofia, uma chefe apaixonada de 29 anos. O que começou como um resgate ousado em uma cozinha em chamas se transformou em um amor tão rico e saboroso quanto os pratos mais inesquecíveis que ela já criou. Vamos mergulhar nessa jornada cheia de tempero, coragem e paixão. Uma receita de amor que você não vai querer perder. Era uma noite quente em Florianópolis, com o ar carregado de umidade e o som suave das ondas quebrando ao longe, misturado ao burburinho de uma cidade que nunca dorme. No coração do bairro, um pequeno restaurante italiano, conhecido pelo aroma irresistível de manjericão fresco e molhos caseiros, brilhava com luzes quentes e o tilintar de panelas. Sofia, a chefe e dona do lugar, mexia uma panela de risoto com cuidado, o vapor subindo e enchendo a cozinha com o perfume de alho dourado e vinho branco. De repente, um estalo alto ecoou. Um vazamento de gás havia causado uma faísca, e em segundos, chamas começaram a lamber as paredes da cozinha, a fumaça densa engolindo o espaço. Sofia tentou apagar o fogo com um pano, mas o calor a cercava, o pano escorregando de suas mãos trêmulas enquanto ela tossia, os olhos ardendo com a fumaça. Foi nesse momento que Daniel, um eletricista que fora chamado para um reparo no restaurante, entrou em cena. Ele estava do lado de fora, ajustando sua caixa de ferramentas, quando ouviu os gritos e viu a fumaça saindo pela janela. Sem hesitar, ele correu para dentro, o coração disparado, e encontrou Sofia no meio do caos. As chamas subiam pelo teto e o calor era quase insuportável. Mas Daniel agarrou um extintor pendurado na parede, avançou pelo corredor enfumaçado e direcionou a espuma com precisão, apagando o fogo em poucos minutos. Ele segurou Sofia pelos ombros, guiando-a para fora, o ar fresco da noite enchendo seus pulmões enquanto ela tossia, ainda atordoada. Você me salvou. Eu não sei como te agradecer, ela disse, a voz rouca, os olhos brilhando com gratidão e um misto de medo e alívio. Daniel, limpando o suor da testa, deu um sorriso tímido, os olhos castanhos refletindo a luz das lanternas do restaurante. Só fiz o que precisava ser feito. Sou Daniel, eletricista. Você está bem? Nos dias seguintes, Sofia não conseguia parar de pensar naquele homem que arriscou a vida por ela. Determinada a retribuir, ela o encontrou na rua próxima ao restaurante, ainda com um avental manchado de molho de tomate, e o convidou para voltar ao restaurante e provar um prato especial que preparou em sua homenagem, um risoto de frutos do mar com um toque de limão siciliano, aromatizado com ervas frescas que ela colheu do jardim nos fundos do restaurante. Sentados em uma mesa improvisada na cozinha, com o som de panelas ao fundo e o aroma do risoto enchendo o ar, eles conversaram sobre suas vidas. Daniel falou de sua paixão por concertos, de como cada fio que conectava era como uma história que ele ajudava a continuar. E Sofia compartilhou sua jornada como chefe, contando como aprendeu a cozinhar com sua avó, como o cheiro de alho dourando era sua sinfonia pessoal, e como cada prato era uma extensão de sua alma. O sabor do risoto era uma explosão de frescor. O limão siciliano dançando com os frutos do mar, o toque de azeite final trazendo uma untuosidade perfeita. Mas o que realmente ficou foi a conexão que florescia entre eles, como um molho bem reduzido, rico, profundo e impossível de ignorar. Os encontros se tornaram frequentes. Eles jantavam no restaurante, caminhavam pela orla ao pôr do sol, com o som das ondas e o cheiro de sal no ar, e compartilhavam histórias que os aproximavam cada vez mais. Sofia adorava a calma de Daniel, a forma como ele ouvia cada palavra com atenção, como se cada detalhe fosse importante. Daniel se encantava com a energia dela,
com a forma como ela gesticulava ao falar de temperos, os olhos brilhando de paixão, como se cada receita fosse uma obra de arte. O amor que crescia entre eles era como uma receita perfeita, com camadas de doçura, um toque de calor e um equilíbrio que parecia feito para durar. Mas nem tudo foi fácil. Uma noite, Sofia enfrentou uma crítica devastadora de um influenciador gastronômico que visitou o restaurante. Ele postou uma resenha nas redes sociais apontando falhas no equilíbrio de sal, na apresentação dos pratos e até questionando a autenticidade da culinária dela. A crítica viralizou e Sofia sentiu o peso das palavras como uma faca afiada. Ela começou a duvidar de si mesma, evitando a cozinha, deixando as panelas frias e os fogões silenciosos. Daniel esteve ao seu lado, ajudando a consertar equipamentos quebrados no restaurante. Um forno que não aquecia, uma geladeira que gotejava e oferecendo palavras de apoio. Você é incrível, Sofia. Esse lugar brilha por causa de você, não por críticas de quem não entende sua arte. Ele dizia, com um olhar sincero, enquanto ajustava um fio solto no painel elétrico. Ele até passou uma tarde inteira ajudando-a a reorganizar a despensa, rindo juntos enquanto ela contava histórias de pratos que deram errado no passado. Mas o destino trouxe um obstáculo maior. Daniel foi visto conversando com uma cliente regular do restaurante, uma mulher que frequentemente pedia consertos para sua loja de doces, e Sofia, já vulnerável pela crítica, interpretou mal a situação. Ela o viu rindo com a mulher, uma confeiteira de cabelos loiros e sorriso fácil, e sentiu uma pontada de ciúme e insegurança. Se você tem outra pessoa, me diga agora. Ela disparou, saindo da cozinha com lágrimas nos olhos, o avental ainda amarrado na cintura, antes que ele pudesse se explicar. O silêncio que se seguiu foi como uma panela sem fogo, vazio, frio e sem sabor. Sofia passou dias evitando Daniel, focando no restaurante, mas sentindo um vazio que não explicava. Daniel, por sua vez, sentia a ausência dela como um prato sem tempero, sem vida, sem graça. Ele sabia que precisava reacendê-la, trazer de volta o brilho que ela havia perdido. Inspirado pelos momentos que passaram juntos, ele decidiu criar algo único, algo que falasse diretamente ao coração dela. Ele passou dias estudando receitas com um amigo cozinheiro, aprendendo a fazer um molho especial que combinava os sabores que Sofia mais amava. Alho, que ela dizia ser a base de tudo, ervas frescas colhidas do mercado local e um toque de pimenta, que ela sempre chamava de a alma de qualquer prato. Daniel queimou panelas, errou proporções, mas não desistiu. Ele experimentava cada tentativa com cuidado, anotando ajustes, até que finalmente criou um molho que, ao provar, sentiu que tinha um pedaço de si mesmo. Um pedaço do amor que sentia por ela. Hoje ele apareceu no restaurante com uma panela pequena, o aroma do molho enchendo o ar, misturando-se ao cheiro de pão fresco que ainda saía do forno. O restaurante estava lotado, com clientes conversando e o som de talheres tilintando, mas Daniel só via Sofia, que mexia uma panela de molho com um olhar distante. Ela o viu entrar e parou, surpresa, com um avental manchado de farinha e os cabelos presos em um coque bagunçado. Daniel se aproximou, segurando a panela com cuidado, como se fosse um tesouro, o coração batendo forte. Sofia, eu te salvei daquele incêndio, mas você me salvou de uma vida sem cor, sem sabor, sem alegria. Esse molho é para você. Fiz com o que aprendi de você, com o que você me ensinou sobre amor e paixão. Eu te amo. Quer namorar comigo? Sofia, com os olhos marejados, pegou uma colher e provou o molho com as mãos trêmulas. O sabor a levou de volta aos momentos felizes que compartilharam. O risoto, os jantares, os risos, as caminhadas. E ela percebeu que o mal-entendido não apagava o que sentia. O alho trazia um calor familiar. As ervas frescas dançavam no paladar. E a pimenta dava aquele toque final que ela tanto amava.
como se o próprio Daniel estivesse ali em cada gota. Daniel, esse molho, ele tem seu coração, seu esforço, sua alma. Sim, eu quero namorar com você. Ela respondeu rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto o aroma do molho ainda pairava entre eles. Eles se abraçaram, e o som das panelas tilintando ao fundo parecia uma celebração, com os clientes do restaurante começando a aplaudir, curiosos com a cena, alguns até enxugando lágrimas. Para tornar o momento ainda mais especial, Sofia pegou uma garrafa de vinho que guardava para uma ocasião única. Um tinto robusto que ela dizia ser perfeito para celebrar. E brindaram, selando seu amor com um gole compartilhado, o líquido vermelho refletindo a luz quente do restaurante. Os clientes emocionados levantaram suas taças em apoio e o restaurante inteiro se transformou em uma festa improvisada, com risadas, música ao fundo e o som de pratos sendo servidos. Sofia e Daniel dançaram juntos no meio do salão, uma dança desajeitada, mas cheia de amor, enquanto o cheiro de pão fresco e molho ainda pairava no ar. A história de Daniel e Sofia se espalhou pela cidade. Um eletricista que resgatou uma chefe de um incêndio e uma mulher que o temperou com um amor delicioso. Eles transformaram o restaurante em um sucesso, com o molho de Daniel se tornando um item fixo no menu, batizado de Amor em Chamas. E cada prato servido era uma lembrança daquele dia em que o fogo quase os separou, mas o amor os uniu. Juntos, eles provaram que um salvamento pode ser o primeiro ingrediente de uma receita de vida a dois. Quem diria que um incêndio na cozinha acenderia uma paixão que ninguém nunca poderia apagar?